Estamos aqui respondendo uma pergunta de um cliente nosso de Goiânia. Eu até, em primeiro lugar, quero agradecer vocês, porque a gente teve muitas perguntas de vários assuntos interessantíssimos, assuntos alguns que eu nunca nem tinha me atido a pensar que poderia ser curiosidade por parte dos nossos clientes. Mas vamos ao fato. A pergunta desse nosso cliente de Goiânia é o que seria melhor para embarcações entre motores a gasolina ou diesel. Quais são as melhores opções? Para a gente falar em barcos até 47 pés, a gente tem que entender duas coisas. Os conceitos dos motores que a gente tinha dos anos 70, 80 e 90 em relação a diesel e a gasolina mudaram completamente. As pessoas tinham medo antigamente que os motores a gasolina bebiam demais e que explodiam. Realmente o consumo era muito grande, que era motor carburado, né? E entrava aquele turbilhão de gasolina na alimentação e tinham problemas no começo em relação a sistemas de exaustão e dar excesso de gasolina na carburação e voltava um vapor comburente e às vezes acontecia, não muitos, mas aconteceram alguns acidentes. Isso é passado. Motores agora são todos de injeção multipoint, injeta só a quantidade por bico injetor, em spray direto na cabeça do cilindro. Então não existe mais qualquer tipo de acidente ou explosão. E na questão do consumo também caiu grandiosamente. Então esses dois conceitos morreram. A outra coisa que as pessoas também falavam em relação a motores de gasolina, principalmente para uso no mar, é porque, como ele não tinha um circuito fechado de refrigeração, a água salgada circulava no bloco e isso aí diminuía a longevidade, a vida útil do motor. Também é passado, os motores agora, tanto da Volvo quanto da Mercruiser, já vem com esse sistema aqui, o circuito fechado de refrigeração, e a água salgada só entra num trocador de calor. Ou seja, os motores têm a mesma vida útil dos motores a diesel. E aí vamos também atualizar em relação aos conceitos dos motores diesel. As pessoas falavam, mas a grande vantagem do diesel é que consome muito menos, né? E a durabilidade do motor é maior. Esse conceito também mudou. Os motores a diesel hoje em dia andam exatamente iguais aos motores a gasolina. São motores de altíssimo rendimento. Eles andam na mesma rotação dos motores a gasolina. E têm a mesma velocidade. Em contrapartida, tem o mesmo consumo também dos motores a gasolina. A diferença é muito pouca. A vantagem, então, que a pessoa tem que ponderar na hora dela fazer a conta, a vantagem que ela tem é o preço do combustível, a diferença do preço entre o diesel e a gasolina. E aí você tem que fazer a conta quantas horas você usa. Então, para uma pessoa que vai ter um barco, que vai usar nos nossos lagos aqui, na nossa região de rios, ele não precisa nem ponderar, ele já pode ir direto na gasolina, porque essa diferença de 100, 150 e até 200 mil reais de diferença entre os mesmos motores a diesel e a gasolina, você nunca vai conseguir tirar com essa diferença do valor do combustível. Se nós estivermos falando, Gerard, vai ser mar, e você é um heavy user, é um cara que usa lancha todo fim de semana, faz longas distâncias, aí obviamente eu vou te aconselhar a ir para o diesel. Mas se você também, Gerard, eu vou 3, 4 feriados por ano para andar no barco, pode ir na gasolina que você vai estar bem servido e bem amparado. A tecnologia melhorou muito desses motores, eles são todos monitorados eletronicamente, tem vários sistemas de autoproteção. A gente, seja qualquer uma das duas marcas, nós revendemos tanto a Volvo Penta quanto o Mercruiser, e qualquer uma das duas marcas a gente conecta o notebook e ele conta a vida dele toda. E ele tem já uma inteligência dele, uma inteligência artificial de se proteger em relação a combustível contaminado, seja diesel ou gasolina, excesso de temperatura, óleo e mais um montão de proteções que ele tem.
Então eu acho que dessa maneira eu consigo sanar a dúvida desse meu amigo, que realmente vai depender, concluindo, da quantidade de horas que você vai usar. Um cliente nosso anda numa média de 50 horas ano. Esses aí são os nossos clientes. A gente tem a Marina aqui com 300 barcos, então a gente está bem acostumado com a quantidade de horas ano que cada cliente usa. Se até 50 horas ano você pode ir na gasolina, porque você vai estar tendo uma economia considerável. Acima disso aí, são pouquíssimos os clientes que a gente tem que andam nisso, aí você pode ir para o diesel, que você vai conseguir reaver esses 150, 200, até 200 mil reais a mais que você vai estar investindo. Isso aí eu estou falando no caso de uma parelha. Essa daqui a gente está no porão aqui de uma sede na 47, que tem dois Volvo Penta V8 380 HP a gasolina. E normalmente esse tipo de tamanho de embarcação o cliente já ia migrar para o diesel. Mas, volto a dizer, nesse caso não é necessário, e essa diferença a mais de quase 200 mil reais, você não consegue reaver ela andando menos do que 50 horas ano. Tá sanada a dúvida, vão aparecer novas aí, a gente, dentro das nossas possibilidades, vamos respondendo para vocês. Obrigado, se gostou, dá um like.